A psicologia positiva surgiu oficialmente nos Estados Unidos em 1997, 1998, através de um professor e psicólogo chamado Martin Seligman. Ele veio com uma inovação, uma forma diferente de desenvolver a psicologia. E quem conta mais pra gente sobre esse assunto é o professor Henrique Bueno, que é mestre em psicologia positiva pela University of East London. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo, que bom estar aqui com você, com todos vocês, é um grande prazer estar conversando sobre esse assunto tão apaixonante. Pois é, e é um assunto que, embora tenha surgido há bastante tempo, parece que aqui no Brasil ele ainda é um pouco novo, ou talvez não tão divulgado, né, Henrique? A psicologia positiva é um bebezinho, e esse bebezinho chegou no Brasil faz muito pouco tempo, então eu confesso que quando eu comecei a estudar essa ciência em 2013 e 14, ela era praticamente desconhecida no Brasil. Nos últimos anos, 2, 3 anos antes da pandemia, ela começou a ser conversada aqui, e durante a pandemia teve uma grande explosão desse assunto no Brasil e no mundo todo. Agora, Henrique, explica para o pessoal de casa qual que é a diferença da psicologia convencional e a psicologia positiva. Primeiro, eu queria só dizer que o nome é ruim, tá? Porque quando a gente fala de uma psicologia positiva, podem ter psicólogos aqui ouvindo a gente, pode parecer que existe uma psicologia anterior negativa, e não tem nada a ver. O próprio Martin Seligman critica um pouquinho esse nome que ele mesmo criou. Basicamente, a diferença entre a psicologia tradicional e a positiva é que a psicologia tradicional, por razões necessárias, importantes, relevantes, ela passou todo o seu tempo, toda a sua história, gastando todos os seus recursos e energia para entender aquilo que não funciona, que não vai bem, as doenças, patologias, para ajudar pessoas a se curarem de traumas mentais, para ajudar casais a ficarem juntos, crianças que têm déficit de aprendizagem para aprender. Então a psicologia focou em ajudar a entender e compreender e ajudar aquelas pessoas que estavam abaixo da média, vamos dizer assim. A psicologia positiva é uma ciência que veio para perceber o seguinte: quanto mais eu estudo o que não funciona, mais eu aprendo sobre isso. E não estar em depressão não significa que eu estou florescendo, eu estou vivendo todo o potencial da minha vida. Então, para que eu entenda como viver melhor a minha vida, eu preciso também estudar as experiências boas que dão certo. Então, por que algumas pessoas são tão felizes, positivas, otimistas, tão resilientes? Por que algumas comunidades são tão longevas e alguns indivíduos aprendem tão rápido? Eu tenho que estudar isso e criar intervenções com a mesma técnica e com o mesmo cuidado científico da psicologia tradicional para nos ajudar a viver todo o potencial do melhor possível para a vida. E hoje em dia ela é aplicada em praticamente todas as áreas da vida, né? Hoje a psicologia positiva está... Quando eu comecei a estudar psicologia positiva, eu confesso que eu não falava muito sobre o assunto porque eu parecia meio estranho, né, entrando nessa área. Hoje não, hoje ela permeia todas as áreas da sociedade, né? Nós vivemos uma das maiores crises globais de saúde mental, né? O mundo inteiro tem notado, tem visto isso. A nossa forma de trabalhar, a nossa forma de tocar a nossa vida, ela sempre foi muito baseada no externo, né? no conquistar para um dia, quem sabe, eu ser feliz. E essa ciência vem mostrando pra gente que felicidade não é um lugar, felicidade tem a ver com um conjunto de hábitos e comportamentos que você pode aprender. Por isso, hoje, o meu próprio instituto, ele está fazendo parte, tem projetos em universidades, como graças a Deus e com muita alegria, esse com vocês, mas tem projeto em universidades, em escolas, órgãos públicos no Brasil, empresas no Brasil e no mundo. Então, hoje eu tenho levado esse assunto, e muita gente no Brasil, muita gente com conhecimento incrível, levado esse assunto para todas as esferas da sociedade mesmo. Estudar a felicidade é muito importante, né, Henrique? Porque às vezes a pessoa pensa assim, estou ou não estou, né? É como se fosse um estado. Mas, na verdade, existem pilares, existem algumas coisas que a gente pode fazer para desenvolver a felicidade, desenvolver o bem-estar, né? E que só depende da gente. Isso. Primeiro, essa questão do estar ou não estar, ela trabalha com a ideia do ou, né? Ou uma coisa ou outra. E a vida não é feita de ou, é feita de e. De que forma eu lido com a realidade como ela é, enfrento as dificuldades, mas sou um bom pai. De que forma eu enfrento um conflito e construo relacionamento, né? Então a psicologia trabalha sempre com essa ideia de somar, do e. E nós crescemos acreditando que um dia eu vou chegar em algum lugar, e aí lá eu vou ser feliz, lá eu vou, quando eu tiver tudo que eu preciso ter, tiver segurança, estabilidade, quando eu encontrar o príncipe encantado. A gente sempre teve essas ideias de chegar em algum lugar. E o que nós sabemos hoje é que como nós passamos os nossos dias, é como a gente vive a nossa vida. E apesar da nossa genética e apesar das nossas circunstâncias de vida impactarem o nosso bem-estar, elas impactam sim, o que a gente escolhe fazer de manhã, como a gente escolhe conversar com outra pessoa, como a gente escolhe cuidar do nosso corpo, como a gente se alimenta, como a gente olha para o mundo, isso também afeta. Então existe um conjunto de comportamentos, de atitudes, que com o tempo se transformam em hábitos
que elevam o nosso bem-estar no dia a dia. E é o tipo de coisa que só a gente pode fazer pela gente mesma, né? Por exemplo, existem até uns pilares que a gente pode prestar mais atenção aí para conseguir ir melhorando a vida da gente, né? Exatamente. Cientificamente, a gente entende que felicidade não se conquista, não se obtém em linha direta. É muito amplo, muito subjetivo. Como é que acordar de manhã, fazer uma resolução de ano novo, eu quero ser feliz? Para onde você caminha? O que você faz? Né? Então, a psicologia positiva divide ou quebra a felicidade em dimensões. Né? Tem o modelo PERMA, do próprio Martin Seligman, que diz que uma vida mais feliz é composta de emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido e propósito e senso de realização. E tem o modelo do Rubin, que eu trabalho, que é o modelo Spire, que diz que uma vida mais feliz é uma vida de bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. E eu posso, a qualquer momento, me identificar em cada uma dessas dimensões e fazer uma escolha. Como é que eu elevo 3% do meu físico hoje? Como é que eu elevo 5% do meu espiritual? Onde eu tenho que estar e como eu tenho que viver para viver o meu melhor na dimensão intelectual e assim por diante. Então, existem formas de você escolher melhor qual ferramenta, qual atitude escolher, qual ação usar para elevar o bem-estar. E no mundo de tantas comparações, de tantos tenho que ser como fulano, nada melhor do que olhar para si e fazer esses pequenos avanços, né, que você colocou. Porque a gente sempre fala assim, quero ir para academia e já quero estar sarada. A vida não funciona assim e aí vem a decepção e só vai piorando, né? Isso, veja, um dos grandes problemas que a gente sempre vive muito mais hoje é a comparação social, né? E ao nos compararmos socialmente, nós escolhemos um modelo. Então, ser feliz quando eu tiver como ela, ainda mais no mundo de rede social, onde a gente compara o nosso debaixo do tapete com aquele palco luminoso do outro, que nem sempre é verdadeiro, né? Uma vida mais feliz tem a ver com o que faz você feliz. Então, nós sabemos que o bem-estar intelectual, por exemplo, dentro do Spire, é um pilar para a felicidade. Mas o que é bem-estar intelectual para mim é diferente para você e diferente para outras pessoas. Para algumas pessoas, pode ser fazer o quarto doutorado. Para mim, pode ser fazer uma receita nova de um livro de culinária que eu adoro todo dia, ou uma vez por semana. Para outra pessoa, pode ser desenvolver o seu intelecto fazendo perguntas ou entrevistando pessoas. Não importa. Cada uma dessas dimensões, elas devem ser elevadas, mas cada um tem que encontrar o seu jeito. E sim, não dá para fazer isso sem olhar para dentro, sem se abrir primeiro para a ideia e para a percepção de que do jeito que nós estamos navegando a vida, nós não temos explorado todo o potencial da vida que a gente quer viver, que a gente merece viver uma vida melhor, e que para isso a gente precisa olhar para dentro, se conhecer melhor e começar a agir diferente. Só pensar e só estudar felicidade também não resolve, já é muito bom, mas sem novas ações a gente não constrói bem-estar. Henrique, mais uma vez, o autoconhecimento é muito importante, mas acima de tudo, para ser feliz, o autorrespeito, né? Entender que a gente também tem limitações e é isso que vai dando força para a gente quando a gente se entende e se aceita dessa forma, né? Autorrespeito, autocompaixão. No modelo Spire, né, a última dimensão do bem-estar é a dimensão emocional. E a gente começa que pessoas mais felizes, primeiro se dão permissão para ser humanos. E depois elas constroem mais positividade e resiliência. Nós aprendemos em algum momento da vida que errar é feio, que sentir raiva é feio, né? Que as emoções são boas ou ruins. As emoções são amorais, elas não são nem certas nem erradas. Errar é uma parte necessária do processo de aprender. Quando a gente tem medo de errar, a gente para de se arriscar, né? Então, sim, é fundamental. Não que a gente entenda que a ciência da felicidade, que a psicologia positiva, vai nos levar ao paraíso, ao lugar perfeito. Não. Ela vai nos ajudar a fazer o seguinte, a lidar com os altos e baixos da vida, mas sempre crescendo, sempre evoluindo. Como é que eu aprendo com esse erro, evoluo e continuo em direção ao objetivo que eu quero? Como é que eu aceito que eu sou pai de 3 meninos e sou apaixonado pelos 3 e quero ser o melhor pai do mundo? Mas sim, é comum eu sentir raiva deles. O que eu faço com a raiva é que pode ser imoral. Agora, se eu sinto raiva, respiro fundo e tenho uma conversa com eles depois, qual é o problema nisso? Pelo contrário, isso é se respeitar, se praticar autocompaixão e ter consciência de que nós somos seres vivos, de carne e osso, né? Se eu não sinto emoções negativas nem positivas e nem oscilo emocionalmente, ou eu sou um robô, ou eu estou morto, ou eu sou um psicopata. Então, faz parte da vida sentir. Com certeza, bem melhor sentido, né, Henrique? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Foi um grande prazer, contem comigo sempre, parabéns pelo trabalho brilhante que vocês fazem. Muito obrigada, tchau, tchau.